E se a maior lenda da humanidade não estivesse no fundo do oceano, mas sim escondida sob a areia do deserto? Por séculos, a gente procurou por uma cidade perdida debaixo d'água. Mas talvez a gente estivesse procurando no lugar errado esse tempo todo? Preparem-se, porque agora a gente vai analisar uma teoria que, olha, está ganhando cada vez mais força. Uma teoria que sugere que a lendária cidade de Atlântida não afundou, não. Ela foi engolida por algo tão poderoso quanto o mar, o tempo e o deserto do Saara. Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa investigação começa no Saara, o maior deserto quente do mundo. Quando a gente pensa nele, o que vem à cabeça? Um mar de areia sem fim, um lugar totalmente inóspito. Mas sabe como é, né? As aparências enganam, e muito. Geólogos e historiadores estão olhando para o Saara de um jeito diferente agora. É que satélites e novas tecnologias estão revelando umas cicatrizes na paisagem. Umas marcas que contam uma história completamente diferente da que a gente conhece. Uma história de rios, de lagos e, quem sabe, de civilizações. Para encontrar uma cidade perdida, a gente precisa de um mapa, certo? E o nosso mapa tem mais de 2000 anos. Foi escrito pelo filósofo grego Platão, que nos deu a única descrição detalhada de Atlântida que existe. E é aqui que a coisa fica fascinante. No meio do deserto do Saara, lá na Mauritânia, existe essa formação geológica gigantesca, tão grande que só dá para ver direito do espaço. É conhecida como a estrutura de Richat, ou o olho da África. A explicação oficial diz que é um domo geológico que erudiu com o tempo. Pensa numa bolha gigante que subiu da Terra e teve o topo lixado. Mas e se for mais do que isso? Agora, vamos comparar os fatos. Platão descreveu Atlântida como uma cidade feita de anéis concêntricos de terra e água. A estrutura de Richard tem anéis concêntricos de rocha. Platão disse que havia montanhas ao norte da cidade. A estrutura de Richard tem montanhas ao norte. Ele mencionou uma abertura para o sul, que levaria ao mar. Imagens de satélite mostram vestígios claros de antigos canais de água que corriam para onde? Para o sul. Ponto a ponto, a descrição de milênios atrás parece um espelho da geografia de hoje. A grande questão é, até que ponto isso pode ser só uma coincidência? Mas, calma aí. Como é que uma civilização que dependia do mar poderia existir no meio do Saara? Essa é a peça-chave do quebra-cabeça. O Saara nem sempre foi um deserto. Milhares de anos atrás, durante o chamado período úmido africano, essa região era, na verdade, uma savana super fértil, cheia de rios gigantes e alguns dos maiores lagos de água doce da história do planeta. Era um ecossistema pulsante, totalmente capaz de sustentar uma grande civilização. E isso não é só teoria, não. Cientistas já encontraram fósseis de baleias e outras criaturas marinhas bem no coração do deserto. Isso prova, sem sombra de dúvida, que em algum momento aquela terra estava conectada ao oceano, o que torna a ideia de uma cidade portuária ali totalmente plausível. Certo. Se existiu uma civilização ali, para onde ela foi? A história de Platão termina com Atlântida sendo destruída por um cataclismo em um único dia e noite de infortúnio. E aqui, a ciência nos dá um culpado perfeito: a desertificação super rápida do Saara. Não foi a água que engoliu a cidade, foi a areia, num desastre ecológico igualmente devastador. Isso nos leva à parte mais intrigante de tudo. Com tantas evidências apontando para esse lugar, por que não existe uma mobilização mundial para escavar a área? Por que esse lugar não é o sítio arqueológico mais famoso do mundo? A verdade é que a região é extremamente remota, politicamente instável, o que transforma qualquer expedição grande num pesadelo de logística e de segurança. Então, o que será que pode estar escondido lá, protegido pela imensidão do deserto, só esperando para ser descoberto? E aqui vem a peça que talvez conecte tudo. Usando uma tecnologia de radar que penetra no solo, a mesma que usam para achar água em Marte, os cientistas mapearam o que tem debaixo das dunas. E o que eles acharam? Uma rede gigantesca de rios e canais antigos, exatamente onde deveriam estar para ligar a estrutura de Richat ao oceano. Os rios estão lá, só estão enterrados. Bom, vamos juntar as peças. A descrição de Platão, a estrutura geológica, o passado verde do Saara e os rios escondidos. As evidências são, no mínimo, fascinantes e levantam questões muito profundas sobre a nossa própria história. Essa ideia muda tudo. Talvez Atlântida não tenha sido uma ilha que afundou no mar, mas sim um lugar que foi dominado pelo deserto. Uma civilização avançada que o tempo e a areia simplesmente transformaram em pó e pedra, deixando para trás só a sua fundação, como um fantasma na paisagem.
Afinal, a estrutura de Richet é a coincidência geológica mais incrível do mundo? Ou é a cicatriz de uma história que a gente se recusa a acreditar? Uma lenda que sobreviveu por milênios, talvez só esperando que finalmente a gente olhasse para o lugar certo.